Olha, tá tudo pronto, só falta testar. Quantas vezes você não já ouviu esse papo ou você mesmo já não falou isso? Quem quer se diferenciar no mercado precisa entregar projetos com velocidade e qualidade. E como garantir a qualidade sem testes? Então hoje nós vamos falar sobre testes. Fala aí, beleza? Hoje a gente vai falar sobre uma prática essencial em DevOps que garante qualidade e segurança na entrega de software, os testes. Pode parecer algo simples, mas acredita em mim, cara, eles são essenciais para quem quer ter entregas seguras, rápidas e eficientes no dia a dia de desenvolvimento. Mas antes, vamos fazer o seguinte aqui, se você não é inscrito, não é inscrita no canal, se inscreve, aciona o sininho para você não perder mais nenhum conteúdo como esse, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal. E já dá um like no vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade, vale a pena ser distribuído. E se você quer entender mais sobre as práticas de DevOps e de Cloud para você conseguir especificar e implementar soluções que garantem muito mais qualidade nas entregas e para você perder aquele medo de deploy em produção, eu te convido a clicar aí embaixo na descrição, onde vai ter um formulário para você preencher e a gente entra em contato com você para falar sobre a formação DevOps Pro, o meu treinamento onde eu conduzo você nessa jornada. Quer aprender mais sobre DevOps, sobre Cloud? Clica aí embaixo, preencha que a gente entra em contato. Show de bola! Antes de mais nada, vamos entender o que são testes de software. Testes são basicamente processos que verificam se o código que você escreveu está funcionando como deve. Existem diversos tipos diferentes de testes e cada um com o seu objetivo. Tem teste para garantir que uma função simples retorne o valor certo, até testes que integram vários sistemas complexos, testes de performance da aplicação e por aí vai. Teste é uma forma de garantir que aquilo que você desenvolveu vai rodar sem problemas. E quando falamos de DevOps, os testes ganham ainda mais importância. Isso porque em DevOps a gente trabalha com automações de entregas. O código está sempre sendo integrado, atualizado e lançado. E sem testes você pode acabar enviando bugs direto para a produção. E ninguém quer fazer isso, certo? O que acontece quando se desenvolve sem testes? Imagina lançar uma nova funcionalidade, mas sem você perceber, essa nova funcionalidade quebra outra parte do sistema. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você, já aconteceu comigo, acontece com todo mundo. Sem testes, você só vai descobrir esse erro quando o cliente já estiver utilizando e reclamando. Sem falar que cada vez que você faz um deploy sem testes, é como se você estivesse apostando. Será que isso vai funcionar ou será que isso vai dar ruim? E tem outro lado. Quando esses erros chegam em produção, o custo para corrigir isso é muito mais alto, porque ele está em produção. Você vai ter que corrigir o erro e fazer todo o processo para que essa correção chegue em produção. Isso sem contar o impacto na imagem da empresa e a experiência negativa do cliente. Isso vai gerar retrabalho, estresse para o time e, é claro, comprometer a confiança nas próximas entregas. E aí vem aquele frio na barriga. Quem nunca ficou inseguro na hora de fazer um deploy sem saber o que pode acontecer em produção? Pois é. Quem nunca teve que trabalhar final de semana porque deu ruim numa funcionalidade que não foi testada? Pois é. E aí que entram os testes. Eles aumentam a confiança no código e permite que o time trabalhe de uma forma muito mais ágil, porque você diminui o número de bugs e falhas que podem chegar até a produção. Você faz aquele deploy sem medo em produção. E, cara, isso é maravilhoso, cara. Tem diversos tipos de testes que você pode inserir. Mas eu quero falar com você hoje aqui sobre 3 que já vão fazer toda a diferença. Esses testes formam o que chamamos de pirâmide de testes, mas vamos entender melhor cada um deles, começando pela base da pirâmide, os testes de unidade. Os testes de unidade são a fundação de qualquer estratégia de testes. Eles são rápidos, simples e baratos de escrever,
Mas o que exatamente é um teste de unidade? O teste de unidade, ele valida pequenas partes do seu código de forma isolada. Por exemplo, se você tem uma função que soma dois números, o teste de unidade ele vai verificar se essa função realmente está retornando o resultado correto. O objetivo é garantir que cada bloco de código funcione como deveria de forma independente. Você vai escrever muitos testes de unidade. E isso é excelente, cara, porque quanto mais cedo você detectar um erro, mais fácil e barato vai ser corrigir eles. E o teste de unidade, ele te ajuda exatamente nisso. Ele pega os erros logo no início do processo de desenvolvimento. Eles também são extremamente importantes para manter a qualidade do código ao longo do tempo. Conforme o seu sistema vai crescendo, você pode fazer mudanças sem medo nenhum, porque os testes de unidade vão alertar você se alguma coisa quebrou em uma parte específica do seu código. E aí você pode ir lá e corrigir. E tem mais, os testes de unidade ajudam até a validar o design do seu código. Se você estiver tendo muita dificuldade em escrever testes de unidade, isso pode ser um sinal de que o seu código está muito acoplado. E esse é um bom momento para você parar e pensar se a arquitetura do seu projeto precisa ser simplificada. Agora vamos subir mais um degrau aí na pirâmide e falar sobre os testes de integração. Esses ocupam a camada intermediária, né, ali o meio da pirâmide. Se os testes de unidade garantem que cada parte do código funciona individualmente, os testes de integração validam se essas partes funcionam bem juntas. Por exemplo, você pode ter uma função que depende de outra, ou até de um banco de dados externo. Os testes de integração vão garantir que essa comunicação entre os componentes do sistema funcionam como devem. E aqui o foco é realmente verificar se os módulos, serviços e API interagem de forma eficiente. Os testes de integração são essenciais porque eles pegam erros que os testes de unidade não conseguem identificar. Um exemplo clássico aqui é quando a sua aplicação depende de um serviço externo como uma API. O seu código aí pode estar perfeito, tá tudo certinho, mas se a integração com essa API falhar, a sua aplicação pode quebrar. E é exatamente aqui que os testes de integração vão detectar o problema. Diferente dos testes de unidade, os de integração exigem mais recursos, porque você está lidando com elementos externos. Muitas vezes, você precisa simular ambientes completos conectando diferentes serviços, bancos de dados e também APIs. Você pode fazer isso criando na nuvem, mas também é muito comum usar containers para facilitar a criação de ambientes de teste. Então é importante você aprender corretamente containers para isso. Principalmente quando a gente vai trabalhar com pipelines CI/CD também. Por mais que eles sejam mais lentos e complexos do que os testes de unidade, os testes de integração são fundamentais para garantir que todo o seu sistema está funcionando em conjunto. E é por isso que você vai ter muito mais testes de unidade do que testes de integração, porque o teste de unidade ele é mais rápido, mais simples de fazer, e o teste de integração você vai fazer esses testes com elementos externos. Agora, vamos para o topo da pirâmide de teste. Vamos falar sobre os testes end-to-end. Esses são os testes que simulam o uso real do sistema. Ou seja, eles garantem que tudo funciona exatamente como o usuário final vai interagir com a aplicação. Imagina o seguinte, você desenvolveu uma aplicação irada, seus testes de unidade passaram, os de integração também passaram, mas e quando o usuário tenta entrar na plataforma e tenta usar as funcionalidades?
Será que tudo vai funcionar conforme ele espera? É aí que entram os testes end-to-end. Esses testes são diferentes porque eles não estão focados em partes isoladas do código ou na comunicação entre componentes. Eles simulam o comportamento real do usuário, clicando nos botões, navegando entre as páginas e garantindo que tudo funcione de ponta a ponta. Um exemplo clássico de teste end-to-end seria simular todo o processo de login do usuário, desde o preenchimento do formulário até a validação das credenciais e o redirecionamento para a página principal. Ou então um e-commerce, simular um cliente clicando em itens do carrinho, passando pela finalização de compra e até verificando o recebimento do e-mail de confirmação. Como ele é um teste mais complexo e demorado, você deve usar testes end-to-end de forma estratégica. Não adianta querer testar todos os fluxos de toda a aplicação, porque isso pode deixar a sua pipeline de CI/CD muito mais lenta. O que eu sugiro é que você foque nos fluxos mais críticos do seu sistema, aqueles que não podem falhar de jeito nenhum. Apesar de custoso e demorado, os testes end-to-end eles são indispensáveis para garantir que o usuário vai ter a melhor experiência possível com o software. E agora que você entendeu a pirâmide de testes e cada tipo de teste, a pergunta é: como eu organizo isso dentro da minha pipeline CI/CD? Primeiro, é importante você lembrar que o objetivo da pipeline de CI/CD é garantir que desde o momento em que o código é escrito até ele estar em produção, tudo aconteça de forma mais fluida possível e segura. Então, é importante usar testes e colocar cada um deles no lugar correto. Então, vamos começar com os testes de unidade. Esses testes eles são os primeiros a serem executados na pipeline. Como eles são rápidos e baratos, você deve rodar eles logo que rola o commit no código. Eles vão garantir que cada função ou componente do sistema está funcionando corretamente, evitando que erros pequenos avancem para as próximas etapas. Quanto mais cedo você pegar o erro, menor vai ser a sua dor de cabeça na hora de resolver. Depois dos testes de unidade serem executados e passarem, você vai para a próxima etapa, os testes de integração. Mas como você vai testar a integração com recursos externos? Os testes de integração normalmente dependem de infraestrutura. Então você vai precisar criar esses recursos na nuvem ou você pode usar containers para te ajudar nesse processo. Ferramentas como GitHub Actions, GitLab, Jenkins e por aí vai, tem esse recurso, utilizar containers para te auxiliar nesses testes. Então, tanto o teste de unidade quanto de integração, eles vão ser executados na pipeline de CI, de integração contínua, para garantir a qualidade do novo código antes de gerar uma nova release. E para fechar os testes, o end-to-end. Esse vai ser o último teste que vai ser executado e geralmente ele vem antes do deploy para a produção ou em um outro ambiente importante como homologação ou enfim, por aí vai. Esses testes eles dependem da aplicação sendo executada em um ambiente. Então você vai ter que ter esse ambiente para poder executar a etapa de teste end-to-end. Então você vai fazer ele aonde? Na pipeline de CD, para testar se tudo está realmente funcionando como se espera antes de ir para a produção. E para você entender como implementar uma pipeline de CI/CD estruturada com todas essas práticas de teste, utilizando as principais ferramentas e práticas do mercado, eu te convido a clicar aí embaixo, preencher o formulário e conhecer a formação DevOps Pro, onde eu te mostro onde você vai construir essas pipelines com mais de 20 horas de conteúdo de pipeline CI/CD, fora outras tecnologias amplamente utilizadas no mercado, como Docker,
Kubernetes, ferramentas de observabilidade, infraestrutura como código e por aí vai, cara. São mais de 150 horas de conteúdo. Então clica aí embaixo, preenche o formulário que a gente entra em contato com você, certo? Então é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor a importância de testes e como eles são fundamentais para garantir uma boa qualidade nas suas entregas. E como você pode ganhar mais velocidade inserindo eles nas suas práticas de DevOps. Então não deixa de se inscrever no canal, dar um like no vídeo para o YouTube entender que esse conteúdo é de qualidade e vale a pena ser distribuído. E se você quer ver a implementação desses testes de unidade, de integração e end-to-end, utilizando alguma linguagem de programação aqui como exemplo, me dá esse feedback aí nos comentários que eu tô sempre de olho, beleza? Um abraço aí, até o próximo vídeo. Valeu!